Nós oramos, Pai, para que o Teu Santo Espírito ele possa ministrar no nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Temos levantado a Ti um altar de adoração, Senhor, mas agora precisamos nos alimentar do pão da vida. Como Pedro disse, as Tuas palavras são vida. Nós precisamos nos alimentar deste pão da vida, Senhor. Precisamos nos alinhar através da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa esquadrinhar os nossos caminhos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então Lucas 14, verso 34 e 35. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Procura também Mateus capítulo 5, verso 13. Quando essa mesma palavra é dita por Jesus. Então existe uma pequena variação. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Muito bem. Deixe marcado aí na sua Bíblia. Então nós queremos falar nessa noite. Eu gosto de pôr título nas palavras que a gente libera, nas mensagens que a gente libera. E o título que a gente escolheu foi: e se o sal for insípido? E se o sal não tiver sabor? Amém? Antes de falar do sal que Jesus está falando, antes de aprofundar o nosso coração nesse texto de Mateus e de Lucas, nós queremos entender um pouco qual é a importância do sal. A gente sabe que às vezes as pessoas falam que o sal é isso, que o sal é aquilo, que o sal mata, que o sal, enfim. Mas o sal também tem o seu benefício. E eu fiz questão de procurar os benefícios do sal. E eu vou ler 8 benefícios do sal marinho, que talvez é o sal que você não usa na sua casa. Eu quero falar dos 8 benefícios do sal marinho. Vou ler rapidinho aqui, ó. Promove uma digestão adequada, ajuda a combater problemas respiratórios, combate o diabetes, combate insônia e depressão, fortalece o sistema imunológico, ajuda na perda de peso, previne a osteoporose e reduz o colesterol. Pelo menos esses 8 benefícios eles são dados ao nosso organismo quando se consome adequadamente o sal marinho. Talvez o sal que a senhora use na sua casa não seja o sal marinho, seja outro sal. Então procure esse sal e passe a usar esse sal. E use de uma forma adequada, né? Porque a gente sabe que tudo que for usado em excesso, ele é prejudicial. Mas se você usar adequadamente, você vai ver esses benefícios na sua saúde. Então, entendendo que o sal é bom, porque Jesus começa o texto de Lucas dizendo: bom é o sal. O sal é bom. Diga para o irmão: o sal é bom. O sal faz bem. O sal tem o seu efeito saudável sobre o nosso organismo. O sal faz bem. Mas em Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus, ele agora, em Lucas ele diz: o sal é bom. Mas em Mateus, quando ele escreve, quando ele registra essa palavra de Jesus, ele já começa dizendo diferente. E ele diz: vós sois o sal. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que você tem que fazer bem. Você tem que fazer bem para a sociedade. O modo de vida que você adotou como cristão deve fazer bem para a sociedade. Por isso que ele diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Se o sal é bom, e ele diz em Lucas que o sal é bom,
E a gente viu aqui alguns benefícios do sal. Ele não é prejudicial, a menos quando seja usado em excesso. E aí Jesus se vira para nós que somos cristãos, para nós que devemos pertencer ao seu reino, e ele diz: vocês são o sal da terra. Mas assim como ele nos sinaliza algo, assim como ele coloca sobre nós uma certa responsabilidade, ele já logo diz: mas e se o sal for insípido? E se o sal perder o seu sabor? Já aconteceu de você comprar um sal, ou de você for usar o sal e você colocar e não salgar? Já aconteceu isso com você? Eu provavelmente já deve ter acontecido. Eu cozinho há algum tempo, já me aconteceu de usar um sal e boto e não venceu, tadinho, não salgava. E você sabe que o uso do sal para conservar alimento, ele é usado historicamente. No nosso Rio Grande do Sul já houve a briga por causa do charque, da carne salgada. Se brigou anos por causa do charque. Então imagina como que vai ser conservado, como que vai ser preparado o charque, se o sal que for usado ele não salgar. O que acontece se você pegar uma carne e você quiser preservá-la e usar um sal que não salga? O que vai acontecer com essa carne? Ela vai apodrecer, porque o sal não está cumprindo a sua função de salgar. O sal é insípido, o sal não tem sabor, porque uma das finalidades do sal, o sal tem duas finalidades importantes. Uma é dar sabor, e a outra é gerar vida. Por isso que a gente viu os benefícios do sal. O sal, ele dá sabor e gera vida. Então quando Cristo diz assim: você é o sal da terra, ele está dizendo que você tem que dar sabor e você tem que gerar vida. Que vida que você tem que gerar? A vida de Cristo. Mas e se o sal for insípido? E se o sal não tiver sabor? E se o sal não cumprir a sua função, para que ele serve? Sabe, toda dona de casa sabe que o sal, ele tem que ser colocado na onde? Você deixa espalhado numa tábua, assim na cozinha? Onde que você põe o sal? E se você não colocar no saleiro, o que acontece? Ele cria água, ele estraga. E até isso é um dos benefícios do sal. As senhoras que têm problema no inverno, com muita umidade nos armários, pega um pote, coloca sal, e aí ele vai puxar a umidade dentro dos armários, vai evitar o mofo. E aí, de tempo em tempo, a senhora vai lá e olha, aquele sal virou em água. Aí você troca, coloca outro, coloca sal grosso. Não é para benzer as roupas, é para tirar a umidade. Aí a senhora vai ver que as roupas não vão mais mofar, os calçados não vão mais mofar, engolorar. Mas se o sal que você consome na cozinha, esse sal não for guardado, separado, ele vai perder o sabor, ele vai estragar, ele vai pegar a umidade do ar. E quando você for usar, você não vai ter mais o sal. Então, Jesus, ele diz assim, o sal é bom, mas ele é bom quando ele tem sabor e quando ele gera vida. Quando ele não gera vida e quando ele não tem sabor, ele perde o seu valor. Então ele traz essa palavra, que é uma palavra de advertência, porque lá no verso 35 do primeiro texto que a gente leu, ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, 35. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse aí, Ele encerra, são dois pequenos versículos, mas ele encerra dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ele está falando, Jesus está falando, ele está liberando uma palavra profética.
Jesus está conduzindo os seus ouvintes para um grande dia, o dia do tribunal de Cristo. Então ele leva os seus ouvintes a refletirem sobre a importância da vida deles, a importância do estilo de vida, se eles realmente estão sendo sal da terra ou não. Então ele vai dizendo o que vai acontecer com esse sal. Então quando se diz que o sal ele precisa ser separado para que ele não perca o seu sabor, se você olhar isso de uma forma levando para o campo espiritual, o que é estar separado? O que significa estar separado? Separado é o significado de santidade. A raiz do termo santidade é estar separado, é não estar misturado. Jesus está dizendo que para o sal não perder o valor, ele não pode ser igual aos outros. Então, às vezes, na tentativa de aumentar a sua clientela, a igreja quer se tornar igual ao mundo, quer fazer igual ao mundo. A igreja quer se tornar igual ao mundo. Na terça-feira nós estávamos estudando aqui e nós estávamos falando que houve um tempo em que a igreja era o que balizava o estilo de vida da sociedade. A igreja era a balança. Então as pessoas olhavam para as igrejas e diziam: olha, lá nas igrejas é assim e tal, olha, não pode isso e tal. E aquilo era algo que promovia, que nivelava, era algo que produzia uma reflexão na sociedade. Mas hoje não. Hoje não. Hoje o movimento gospel se tornou igual, já não são mais pessoas cristãs, são artistas. São artistas. E às vezes eles são piores do que as pessoas do mundo. Então o sal perdeu o sabor. Ele não está salgando, ele não está vivendo em santidade. Perdeu o temor do Senhor. Perdeu o temor do Senhor, porque o que gera, o que vai nos conduzir a uma vida de santidade é temer ao Senhor, é ter o temor do Senhor. Então, se o sal não é guardado, separado, se o sal, que é você, não tiver uma vida de santidade, você perde o sabor. E o momento em que você salgar a carne, você não tem sabor, você perde o efeito, você não tem santidade, você não tem uma vida separada, você não tem uma vida de conduta de cristão. E a gente vê tantas coisas, e a mídia faz questão de explorar quando acontecem coisas envolvendo pessoas que se dizem cristãs, porque se dizem, não são. E a gente podia citar aqui N fatos que alguém que se dizia cristão e fez coisas terríveis, crimes hediondos. Por quê? Porque perdeu o temor do Senhor, perdeu o tino de santidade, perdeu o desejo de buscar o Senhor, perdeu o desejo de agradar o Senhor, encheu-se do desejo de se tornar igual ao mundo, para que o mundo fosse atraído pela igualdade e não pela diferença. Nós não precisamos ser iguais ao mundo. Nós não precisamos fazer igual ao que o mundo faz. Nós precisamos ser diferentes, porque as pessoas, elas sabem que elas precisam de algo diferente. As pessoas sabem que elas precisam de Deus. As pessoas sabem que elas precisam de Cristo. As pessoas sabem que elas precisam buscar o Senhor. E elas precisam de alguém que seja diferente. Diferente no sentido de ter uma conduta diferente daquilo que elas estão acostumadas a ver. Alguém que está remando contra a maré, não que está indo junto ao que todo mundo está fazendo.
Não que está adotando ao mesmo estilo de vida que todos estão adotando. Alguém que é diferente. E isso é tão raro que quando Deus olhou para a humanidade e Ele viu que o homem havia se distanciado dele, Ele encontrou só um homem. Ele encontrou Noé. Mas a palavra diz em Isaías que houve um dia em que Deus ia trazer juízo sobre uma cidade. Ele ia trazer juízo sobre uma cidade e ele diz assim, será que eu encontro uma pessoa para se colocar na brecha em favor dessa cidade? Mas ele disse, infelizmente, eu não encontrei ninguém, então eu tenho que trazer juízo sobre a cidade. E a palavra, ela diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque Abraão parou. Ele parou de interceder, porque se ele tivesse intercedido mais um pouco, se ele tivesse dito para Deus, Senhor, se houver um, o Senhor vai destruir a cidade, porque todas as vezes Deus disse, não, se houver 10, eu não vou destruir a cidade. Se houverem nessa cidade 10 pessoas que temam ao Senhor, se houverem nessa cidade 10 pessoas que sejam o sal da terra, eu não vou destruir essa cidade. Então muitas vezes Deus está olhando para uma cidade e Ele está procurando onde está o sal. Onde está aquele que está vivendo uma vida separada? Onde está aquele que adotou um estilo que não é o estilo da terra, que é o estilo do céu? E o estilo do céu é a santidade. E a gente sabe que quando chegar na eternidade, irmãos, a gente aqui canta um monte de canção. Mas a gente sabe que quando chegar diante do Senhor, Ele só canta uma canção. Uma única canção. A eternidade inteira. Eles ficam cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles não enjoam de cantar isso. Então se eles cantam que o Senhor é santo, e se o Senhor olha para nós e diz, sejam santos. Quando Ele diz sejam santos, Ele está dizendo assim, sejam salvos. Vivam em santidade. Influenciem os outros pelo sal. Gerem a vida sobre os outros, a vida de Cristo. Salguem, deem sabor, deem vida. Mas a pergunta de Jesus é, e se o sal for insípido? Mas e se o sal não tiver sabor? Para que ele serve? O que deve ser feito com esse sal? Então, na versão que eu tenho aqui, diz assim, ele não presta. Ele não presta, se ele não tem sabor, se ele não dá vida, se ele não gera vida, se ele não cumpre a sua função. No verso 35, ele diz, não presta para o solo, não presta para a terra, não presta para a terra, não presta para o solo. A terra que Jesus está falando, você lembra que eu falei que quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, quem chegar lá no tribunal de Cristo, quem vai chegar lá? Todo mundo vai chegar lá? Somente os salvos. Mas Jesus está dizendo, não presta para a terra. Ou seja, se o sal perde o sabor, não presta para o reino. Se não vive em santidade, se não vive uma vida separada, se não gera vida, se perde o sabor, não presta para o reino. Mas ele diz assim, também não presta para o monturo. Também, o que é o monturo? O monturo fala de desonra, fala de condenação. Então Jesus diz assim, não presta para o reino, mas também não presta para o inferno, porque está salvo. Também não presta. Então ele diz assim, o que vai ser feito com esse sal? Vai ser jogado fora? Vai ser jogado fora. Como assim vai ser jogado fora? Não vai entrar na glória do reino de Deus. E nós estamos estudando isso faz muito tempo, e vamos estudar ainda por mais um tempo. Mas Jesus está dizendo, quando nós chegarmos diante dele, e se o sal perdeu o sabor,
Se o sal não está cumprindo a sua função, não serve para o reino, não vai poder entrar para reinar com ele, não tem santidade, não reflete a vida de Cristo, não serve para o reino, não serve para o monturo, então será deitado fora e pisoteado pelos homens. Sabe, toda vez que a palavra de Deus, e aí Jesus termina dizendo assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele está dizendo, ele está divertindo, ele está exortando. Sabe o que nós temos que fazer quando a palavra de Deus ela nos exorta de alguma forma? Quando ela nos expõe. Porque os religiosos brigavam com Jesus porque Jesus expunha. Jesus, ele escancarava a sua vida de aparência. Então, quando Jesus quis falar de oração, ele expôs a fragilidade de conduta de alguém que tem uma vida religiosa. Porque naquele tempo, os fariseus, eles queriam que as pessoas notassem que eles eram pessoas de oração. Então eles iam para as praças e eles faziam orações bem espalhafatosas para as pessoas verem, ó, lá tem uma pessoa de oração, lá tem uma pessoa que ora. Então Jesus ele diz assim, quando você for orar, o que ele fala? Vai para o teu quarto, e o teu pai que te vê em segredo, ele vai te recompensar publicamente. Por isso que às vezes um dia a pessoa quer chegar dentro de um templo, dentro de um local de culto, e ele quer dobrar o joelho, quer orar, faz aquelas orações bem espalhafatosas, porque ele acha que os outros precisam ver que ele é uma pessoa de oração. Como se 1 minuto, 2 de oração vai mostrar que ele é mais santo que os outros. E ele pode simplesmente estar cumprindo um ritual. Isso não demonstra intimidade, isso demonstra que ele está cumprindo um ritual. Então eles se chocavam com o que Jesus ensinava. Quando eles jejuavam, então eles não lavavam o rosto, não escovavam o dente, saíam com aquele bafão assim para a rua e se vestiam assim todo esquisito, as pessoas, todo mundo olhava e dizia, aquele lá está jejuando. E aí Jesus diz, não, quando você for jejuar, lava o teu rosto, unge a tua cabeça, e o teu pai que te vê em secreto, ou seja, ninguém precisa saber, é você e Deus, é você e Cristo, é você e Ele. Então eles se chocavam com Jesus. Só que da mesma forma que Jesus chocava, porque ele expunha a fragilidade de uma vida religiosa, de uma vida de aparência, ao mesmo tempo em que Jesus chocava e que as pessoas se ofendiam com ele, ele apontava um escape. Ele dizia, arrependei-vos. Sabe, quando a palavra vem a nós, ela nos choca, e aí você diz assim, mas então, eu acho que eu não estou sendo sal. Eu não estou tendo sabor. Eu não estou gerando vida. E agora o que vai ser comigo? Meu Deus, eu vou ser jogado fora. Não, querido. Calma. Diga para o irmão, calma, irmão. Diz que nem o Romeu. Calma o teu coração. Calma aí, irmão. Calma aí. Jesus não veio ainda, você também não partiu ainda. Então há tempo. Há tempo para quê? Arrependei-vos. Quando Pedro pregou o seu primeiro sermão e ele foi pregando, ele foi falando quem era Cristo, quem era o Cristo que eles haviam crucificado. E eles então chegaram à conclusão, eles entenderam a palavra de Pedro, que o Cristo que eles haviam ressuscitado era o Filho de Deus. Eles entenderam que o homem que eles haviam crucificado naquela sexta-feira era o Filho de Deus há 50, 60 dias antes. E aí eles perguntaram para Pedro, e agora? O que nós vamos fazer? Talvez é o que você pergunte agora. E agora então, pastor? Agora eu vou ser jogado fora? Vão pisar em mim? Eu vou ser jogado fora? Eu não sirvo nem para o reino, nem para o inferno. Nem o inferno me quer. O que eu tenho que fazer? Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que nós temos que fazer? Se a palavra vem, ela nos expõe, e ela tem que nos expor. O dia em que a palavra parar de me expor, um dia em que eu ler a palavra e eu começar a dizer, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o outro. O dia que eu parar, de olhar para a palavra e ela parar de me afetar,
e ela parar de me expor, e eu começar a fazer como Isaías antes de encontrar com o Senhor, dizer, não, o outro tem que se arrepender. Então toda vez que a palavra ela me aponta e ela me mostra o quão frágil é a minha vida, Jesus já me disse o que eu tenho que fazer. Arrependa-se. Arrepender-se é começar de novo. Sabe, você lembra o filho pródigo? O filho pródigo, não, vou sair de casa, porque eu quero minha herança, porque eu vou sair de casa, porque em casa eu não podia ficar. Mas quando ele estava lá longe da casa do pai, e ele caiu em si, cair em si significa ele se arrependeu. E o que ele fez? Ele ficou lá? Não. Ele fez o caminho de volta. Ele voltou para casa. Ele tomou atitude. Arrependimento gera atitude. Jesus, quando ele perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu o quê? As 3 vezes ele disse: sim, Senhor. Mas na última vez ele diz assim: o Senhor sabe que eu te amo. Sabe o que Pedro está querendo dizer para Jesus? O Senhor sabe que o nível de amor que eu tenho pelo Senhor não é tão grande quanto o nível de amor que o Senhor tem por mim. Porque o Senhor morreu por mim, e eu não tive coragem de ficar do teu lado. Eu te amo até a página 2. E aí Jesus diz para Pedro assim: muito bem, Pedro, então quando tu te converter, apacenta as minhas ovelhas. Aí eu fico pensando, Pedro andou com Jesus por 3 anos. Ele foi praticamente testemunha ocular de todos os milagres de Jesus. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo, ele viu Jesus multiplicar os pães, ele foi lá e pegou o peixe com a moeda na boca, ele viu todos os milagres. Ele viu a multiplicação dos pães, ele andou sobre as águas, ele foi testemunha ocular de tudo. E aí depois de tudo isso, de um nível sobrenatural, qual foi a última vez que você andou sobre as águas? Você lembra? Faz tempo que você não anda sobre as águas? Faz tempo, nunca andei, pastor. Mas Pedro andou, e a gente fala dele. E aí Jesus chega e diz para ele: Pedro, quando tu te converter? Se Pedro ouviu de Jesus, quando tu te converter depois de 3 anos, o que ele olha para mim e diz? Fernando, quando tu te converter? Mas por que Jesus fala isso? Para que a gente veja a fragilidade da nossa vida. Para que a gente veja que a gente não é o sal que a gente pensa que é. Você pensa que é aquele sal, ó, e Jesus está dizendo: você não é aquele sal, ó, não. Você pensa que é grande coisa, Jesus está dizendo: você não é muita coisa, não. Ó, que se eu te pegar para salvar um charque aí, a carne vai ficar podre. Jesus está expondo o quão baixo é o nosso nível. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim: eu tenho uma saída para ti. Se você tem ouvido para ouvir, então ouça. Há uma saída para ti. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Então nós temos que fazer como o filho pródigo, fazer o caminho de volta. Porque todo arrependimento vai promover conversão. E toda conversão exige arrependimento. Arrependimento é reconhecer. E o arrependimento fatalmente vai gerar conversão. Ou seja, mudar de ritmo, mudar de caminho. Foi o que o filho pródigo fez. Quando ele se arrependeu, ele voltou. Quando se arrependeu, ele chega diante do seu pai e diz: eu pequei. O arrependimento dele gerou conversão. E só vai existir conversão quando houver arrependimento, porque ninguém consegue viver o nível que Jesus quer sem se converter e sem se arrepender. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e dizer: poxa vida, se Jesus viesse hoje, eu ia ser lançado fora. Não vou no monturo, mas também não entro para o reino. Não vou para o monturo porque eu já sou salvo. O inferno não vai me querer. Deus não vai me mandar para o inferno, porque já sou salvo.
mas eu também não posso entrar e reinar com Cristo. Então, o que Cristo vai fazer? Vai me lançar fora. Fora do seu reino. Não fora sem salvação, fora do seu reino. Fora de andar com Ele, de ficar com Ele durante o seu reino milenário. Mas a gente tem tempo. Glória a Deus, porque nós ainda temos tempo. Quantos anos você vai viver ainda se Jesus não voltar? Você pode se apavorar hoje, mas você tem pela frente 10, 20, 30 anos para você se arrepender e mudar de vida. Para você se tornar aquele sal que Jesus está esperando. Para você assumir uma qualidade de vida que Deus espera que você tenha. Uma qualidade de vida conforme o padrão de Cristo, não o nosso. Porque às vezes o nosso padrão já está legal, mas o de Cristo não. Se o sal não for insípido, o que fazer com ele? Então hoje a gente precisa chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, mas eu vou fazer diferente, Senhor. Eu vou ser aquele sal. Eu vou influenciar vidas, eu vou gerar vida. Eu vou ser aquele que vai ser aquele que rema contra a maré. Eu não vou mais pela cabeça dos outros, eu não sou piolho. Você não é piolho, você não precisa ir pela cabeça dos outros, você tem que ir pela cabeça de Cristo, você tem que ter a mente de Cristo. E viver o que Cristo pede, não o que nós queremos viver, mas o que Ele pede que a gente viva. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Não há como nós vivermos o padrão de Cristo. Não há como nós fazermos o que Cristo quer que a gente faça se não houver arrependimento, e se não houver conversão, se não houver mudança. Nós vamos orar nessa noite para que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que Ele continue falando ao nosso espírito, que nós possamos chegar diante dEle e que a gente possa se render a Ele. Que eu não olhe mais para a palavra e pense que isso não é para mim. Isso é para todos nós. Jesus aí liberava palavras para os seus filhos, para a sua igreja, para a sua noiva. Então era para você. Mas Deus não quer. Deus não quer nos lançar fora. Deus não quer nos rejeitar. Mas Ele também não pode nos forçar. Sabe, Deus não pode nos forçar. Ele não pode pegar e dizer: Fernando, eu quero que você faça isso, Fernando. É preciso que parta de mim. É preciso que eu tenha atitude de me render e dizer: Senhor, eu vou viver o que o Senhor quer.